Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, sábado, né? De sol aqui no Rio de Janeiro, mas temperatura de 22 graus aqui na cidade maravilhosa. Deu para dar aquela caminhada na praia e o final de semana vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai falar do Vasco, que ontem acabou não jogando, mas se dando bem na rodada com a vitória da Ponte Preta diante da equipe do Londrina, lá na cidade de Londrina, no Estádio do Café. Vamos falar sobre esse jogo, acompanhei toda a partida. Londrina tem 2 desfalques certos e pode ter 3 desfalques. E o Vasco pode ficar sem o seu principal jogador na partida de quinta-feira também. Tudo isso eu vou contar para você já já. Mostrar também a classificação e a sequência de jogos, não só do Vasco, do Londrina, do Sport e da Ponte Preta, que está entrando nessa briga também para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Mas antes eu te peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e você também habilita o sininho para receber as nossas notificações, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e espalhar para os amigos, né? Olha, o Wellington Campos agora está também no YouTube, falando de Vasco, falando de seleção brasileira. Faltam 57 dias para a Copa do Mundo. Ainda hoje vamos falar mais de seleção, mas agora o assunto é Vasco, Londrina, Série B, porque o Vasco pode abrir 6 pontos do Londrina. E quais os jogos do Sport, da Ponte Preta também? Nós vamos contar tudo para você depois da vinheta. Roda, roda, roda a vinheta! É isso aí, minha gente. Então vamos falar do Vasco da Gama. A gente começa falando do Vasco pelo jogo de ontem, porque o Vasco, Jorginho deu folga aos jogadores nesta sexta-feira, mas trabalharam hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, vão trabalhar amanhã cedo, também domingo, não vai ter folga, o treinamento é pela manhã, na segunda, na terça, na quarta faz aquele apronto e na quinta tem o jogo com o Londrina. Eu vi que tinha muita gente torcendo contra o Vasco e a favor do Londrina, mas a Ponte Preta jogou muito bem e ganhou o jogo de 2-0. Os gols foram do Luca, aquele mesmo revelado pelo Criciúma, passou no Cruzeiro, passou aqui no Fluminense, passou no Corinthians, jogador já rodado, um dos artilheiros da Série B. Ele fez 1-0 para o time da Ponte Preta, comandado pelo Hélio dos Anjos, e depois Ribamar, ele mesmo, Ribamar, que já marcou num Flamengo e Vasco 4-4, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, se lembra disso? E a torcida do Vasco teve que se render a ele e chamá-lo de ídolo, porque fez um golaço, olhou, né, de perna esquerda, meteu lá no ângulo. Só fez bobagem porque tirou a camisa, tomou cartão amarelo, mas foi um golaço do Ribamar, 2-0 para a Ponte Preta. No final, o Londrina deu aquela pressionada. Então vamos aqui, ó. O Leandrinho, meio atacante do time do Londrina, ele foi expulso ainda no primeiro tempo. Com a ajuda do VAR, ele foi colocado para fora, está fora do jogo de quinta-feira. O Douglas Coutinho também recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Vasco. E na terça-feira, o João Paulo, que é volante, foi expulso contra o Brusque em Santa Catarina, será julgado. Se ele pegar 2 jogos ou mais, aí vai depender daquele remédio jurídico do efeito suspensivo para poder enfrentar o Vasco da Gama, mas pode até ficar fora. E Londrina, então, tem essa situação lá com o técnico Adilson Batista. Posso te informar também que o Vasco, na quarta-feira, tem o julgamento do Nenê. Aquele julgamento que aconteceria na semana passada, né, acabou sendo adiado a pedido do próprio Vasco, porque tinha uma denúncia que não estava muito bem feita. E aí o Marcelo Jucá, doutor Marcelo Jucá, brilhante advogado e que defende o próprio Vasco, ele já foi auditor no STJD, já foi do Tribunal da Federação e hoje, como advogado, ele defende as causas do Vasco da Gama. Ele mostrou para a Procuradoria que havia uma denúncia equivocada e acabou, então, adiando esse julgamento, que será na quarta-feira. E o Nenê, se ele pegar 2 jogos ou mais, porque
O artigo que ele está, o 258, prevê de 2 a 6 jogos de suspensão, pode ficar fora do jogo contra o Londrina. Aí vai depender também do tal do remédio jurídico que se chama o efeito suspensivo. Mas não deixa de trazer uma certa preocupação à comissão técnica comandada pelo Jorginho. Jorginho acompanhou o jogo de ontem do Londrina, fez todas as anotações e hoje já começou a montar a equipe vascaína dentro desse esquema aí, de como joga a equipe do Londrina, o que o Vasco pode fazer para vencer dentro de casa. Então é importantíssimo esse momento para o Vasco, tem que fazer valer a força da sua torcida, todos os ingressos estão vendidos desde a semana passada, a torcida tem sido o principal jogador do Vasco da Gama neste campeonato e na quinta-feira, 9h30 da noite, é vencer ou vencer. O Vasco vencendo vai a 51 pontos e segura o Londrina com 45. Neste momento o Vasco tem 48, Londrina tem 45, a Ponte Preta e o Sport estão dividindo aí a sexta posição com 43 pontos. Eu tinha chamado a atenção aqui do crescimento técnico e tático da Ponte Preta com Hélio dos Anjos, que não é bobo. O Hélio, inclusive, já passou por São Januário, dirigiu o Vasco 69 dias, foi muito rápida a sua passagem em São Januário na época do Eurico Miranda. Mas é um técnico que se consagrou fazendo belos trabalhos por aí. Então, vamos lá. A vida do Vasco. Próxima rodada, o Londrina em casa. Depois sai para pegar o Operário lá em Ponta Grossa. Operário que hoje briga na zona de rebaixamento. Tem o Novo Horizontino em casa. Depois pega o Sport lá em Recife. Tem Criciúma e Sampaio Corrêa, 2 jogos seguidos em São Januário e fecha contra o Ituano lá em Itu. O Ituano, nesse momento, tem 41 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina tem o Vasco fora de casa, que é esse jogo de quinta-feira, 9h30 da noite, em São Januário. Sai para pegar o Guarani lá na cidade de Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai jogar com o Grêmio. Esse jogo pode ser em Cascavel. Na tabela que eu olhei ainda há pouco, está lá Estádio do Café, mas existe a possibilidade de jogar em Cascavel para ganhar uma cota de R$800 mil. Sai para pegar o CSA lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Pega o Sport no Estádio do Café. Pega o Ituano, também em Londrina. E o Tubarão fecha contra o Sampaio Corrêa, jogando em São Luís do Maranhão. Então são os jogos do Londrina. Vasco, Guarani, Grêmio, CSA, Sport, Ituano e Sampaio. Vamos ao Sport, que tem 43 pontos. Nessa rodada agora, ele faz o clássico com o Náutico. Esse jogo é nos aflitos. Depois ele vai até Santa Catarina pegar a equipe do Brusque. Recebe o Cruzeiro em casa. Depois ele recebe o Vasco da Gama. Depois ele pega o Londrina lá no Estádio do Café. O Operário em Recife. E termina jogando contra o Vila Nova em Goiânia. Então o Sport tem Náutico, Brusque, Cruzeiro, Vasco, Londrina, Operário e Vila Nova. São os jogos da equipe de Recife, repito, tem 43 pontos. Já a Ponte Preta, que é comandada pelo Hélio dos Anjos, que a gente falou ainda há pouco, eu gostei muito do que vi da Ponte no jogo contra o Londrina. Tem o Cruzeiro na próxima rodada em casa, Cruzeiro que já subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Sampaio Corrêa fora de casa, esse jogo lá em São Luís. Recebe no estádio Moisés Lucarelli o Vila Nova. Sai para pegar o Tombense em Muriaé, lá em Minas Gerais. Recebe em Campinas o CSA. Depois joga também em casa com o Criciúma. E termina contra o Náutico. Náutico que faz um péssimo campeonato e pode ser rebaixado nas próximas rodadas. Então, os jogos da Ponte Preta: Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Vila Nova, Tombense, CSA, Criciúma e Náutico. É a ordem dos jogos da equipe da Ponte Preta. Então o Vasco, amigo, só depende dele e da sua torcida, dele e da fé da sua torcida, da vontade dos seus jogadores. Machucado, apenas o Palácios, daquele grupo que vem sendo relacionado pelo Jorginho. 9 jogadores pendurados, né, como a gente já falou, mas não tem que pensar nisso, tem que ganhar do Londrina. 1-0, goleada. 4-0,
ótima goleada. Ah, mas não jogou bem, mas venceu. Venceu, maravilha. Então, é o que vai tocar para o Vasco da Gama. O Jorginho já falou, quando perde, a responsabilidade dele, quando vence, méritos do grupo. E a gente sabe que o grupo do Vasco é limitado, mas é muito centrado, está todo mundo concentrado em fazer história com a camisa do time de São Januário. Legal? Tá gostando do nosso trabalho? Dá um like, se inscreve, não paga rigorosamente. O nome do nosso canal é Wellington Campos FC. Habilita o sininho, dá joinha, espalha para os seus amigos, espalha geral, bota no grupo da família, dos amigos, da pelada, enfim, fica à vontade para espalhar o nosso trabalho. Bom sábado para você, falamos aqui do Vasco da Gama, direto dos estúdios da Super Rádio Tupi. Até deixei um extintor de incêndio, porque se precisar incendiar São Januário, para o Vasco ganhar, depois a gente apaga com a emoção do torcedor vascaíno. É isso aí. Sempre torcendo em paz, torcendo com dignidade. Forte abraço.